Boa noite, igreja. Como eu costumo dizer de manhã, bom dia, muito bom dia. Eu digo agora à noite, boa noite, muito boa noite. Louvado seja a Deus. Queridos irmãos, mais uma quarta-feira, e mais uma quarta-feira Deus nos trouxe. Viajei segunda-feira, viajei ontem, e uma caminhada boa, muita chuva, mas Deus nos leva e Deus nos traz, porque Ele é misericordioso, Ele tem misericórdia de nós, e Ele também tem, Ele nos dá, Ele mostra que o dom dEle, o amor dEle é tão grande, que Ele nos dá livramento, e esses livramentos a gente muitas vezes não percebe. Ontem, por exemplo, eu não queria chegar à noite aqui, mas à noite, o dia é muito rápido, e agora nós começamos a entrar na fase que 6 horas já é noite, e chuva e buraco na pista, mas o Senhor protege, o Senhor traz, porque o Senhor é bom, mas Ele pede para a gente vigiar também. Eu que trate de sair mais cedo, ao invés de sair às 4 de lá, saia às 2, né? Dá um jeito para evitar coisas maiores. Também eu quero dar um abraço e desejar a paz do Senhor a todos vocês e àqueles que nos estão prestigiando pelo Facebook. E essa quarta-feira, Deus já reservou uma palavra para nós abençoada, uma palavra que vai de encontro à libertação, porque eu sempre digo, todos nós precisamos de ser libertados, ou de uma coisa ou de outra. Nenhum ser humano pode dizer, eu não preciso de nada. Eu não preciso ter nenhuma libertação. É mentira. Ele não quer ser humilde, porque nós precisamos ser libertados. Ah, mas o pastor Mário ele é pastor, ele não precisa. Nós somos seres humanos, nós somos pecadores. Nós somos o povo, como Deus disse para Moisés. Moisés, desça, que o povo está em pecado. O povo é de dura serviço. O que é que Deus quis dizer dura serviço? A nossa coluna vertical. Ele quis dizer, o povo não se entorta, não se ajeita, não aceita que precisa ser libertado. Mas Jesus já libertou, sim, Jesus nos tirou das trevas e colocou na luz. Mas o mundo em que nós vivemos, nós precisamos de libertação a todo momento. Às vezes a libertação até de pensamento, porque é um mundo que vem direto com os desejos da nossa carne. E nós temos que combater isso, nós temos que evitar. Nós temos que procurar evitar o pecado. Às vezes, irmãos, eu fico pensando uma coisa. Eu não vou falar para vocês que eu li isso, Adriano, que eu não li. Mas eu pensei, tenho direito, né? Se Jesus, raciocine comigo, se Jesus, 100% Deus e 100% homem, isso a Bíblia diz. Homem de dor, como nós. E se ele não pecou, nós também podemos não pecar. Agora, é difícil? É difícil. Mas quando nós se apegamos com fé, se apegamos em Deus, eu tenho certeza que nós estaremos revestidos com as armaduras de Deus. E estando revestidos com as armaduras de Deus, nós temos a proteção de Deus. Nós temos a verdade, nós temos a justiça, nós temos o calçado do Evangelho, nós temos o capacete da salvação, nós temos a oração, o direito de orar, de conversar com Deus a qualquer momento, a qualquer hora. Ele não dorme, ele não cochila, ele está pronto
para receber o nosso clamor. Então, uma coisa nós temos que ter dentro de nós: nós necessitamos de libertação. Libertar de uma doença, libertar de um mau pensamento, libertar de situações difíceis dentro de uma família, situações difíceis financeiras. Tem um monte de coisa que nós precisamos se libertar. Porque se nós não tivermos libertado dessas coisas, nós vamos procurar algo fora do mundo espiritual para nos libertar. Uma coisa que nós procuramos, e também não posso dizer que não é necessário, é o remédio. Mas evitar, se puder passar sem o remédio, é melhor. E buscar em Deus essa libertação. A libertação também é uma coisa que a gente sempre tem que lutar, pedir para Deus, pedir para Jesus, para o Espírito Santo, libertar os nossos pensamentos de coisas más, libertar o nosso pensamento negativo e passar a ter pensamentos positivos, que tudo vai dar certo. Vocês já prestaram atenção quando vocês chegam perto de uma pessoa, ele só fala coisa negativa? Ao invés dele te ajudar, ele acaba de jogar você mais para o fundo do buraco. Então nós precisamos ter as pessoas que estejam com nós com pensamentos positivos. Por isso que existe a igreja, por isso que existe a família da igreja, onde ali as pessoas têm pensamentos positivos, as pessoas têm fé, as pessoas sabem que dias melhores virão. A pessoa aprende que as dificuldades que nós estamos passando agora são liberadas por Deus para que haja um aprendizado em cada um de nós. Porque nós sempre temos algo para aprender. O dia que o homem dizer, eu já aprendi tudo, já estou velho, agora é só botar meu chinelo de dedo e ficar aí. Já sei tudo. Não sabe não. Não sabe não. Nós sempre vamos aprender. Às vezes Deus coloca uma criança para falar com nós e ela ensina. É coisa fantástica. Ou às vezes coloca um ancião bem velhinho, ele nos ensina. Eu acho que eu não sei, já não sei mais, eu acho que é o ano passado, fim do ano passado, eu estava fazendo umas pregações todo sábado, das 10 às 11, no asilo. Estava sendo uma benção, mas daí ameaçou a pandemia, eles já pediram para mim parar. E depois, nas circunstâncias difíceis, de perda, tudo, eu também parei e não fui mais atrás deles para fazer. Mas a gente fazer uma visita na pessoa idosa, a gente, além de sair de lá aliviado, a gente também aprende muita coisa com eles. Estava sendo uma verdadeira bênção. Mas Deus sabe das coisas, sabe o momento certo, o tempo certo. Vamos esperar nele. Porque Deus prepara as coisas para nós, viu? E hoje, mais uma noite de culto de libertação. Deus deu mais uma vez a palavra. Mas nós vamos pedir para a Leninha vir abrir aqui para nós, Leninha. A Leninha já está aí. E até eu vou falar para a Leninha em público aqui. Leninha, o dia que você sentir, que você vier com a palavra que Deus te colocou, vem passando por cima de todo mundo, fala, pastor, hoje eu estou com algo aqui que eu preciso falar, né? Porque às vezes a gente tem algo que precisa falar. E prega, porque não é só eu que prego aqui não. Louvado seja Deus, tá bom? Glória a Deus. Boa noite, igreja. A paz seja convosco. Em nome de Jesus, né? Agradeço o pastor, né, pela confiança, né, que ele tem na gente. E pregar a palavra de Deus é uma responsabilidade muito grande, né?
Eu agradeço a Deus, né, por Ele estar dando essa oportunidade, né? Mas assim que, né? Assim que for vontade de Deus, estaremos aí, amém? Glória a Deus. Eu estou feliz, estou contente, né, com as oportunidades que eu tenho tido. Deus, né? Aquilo que Deus tem colocado no meu coração, eu tenho falado aqui. Então eu estou feliz, amém? E este Deus é maravilhoso, amém? Glória a Deus. E eu sei que não só eu, né, como tem vários irmãos aqui que também Deus pode usar, amém? Às vezes a pessoa fala, mas eu sou tão pequenininho. Às vezes a pessoa fala, mas eu não sei nem explanar bem a palavra de Deus. Mas se você tiver uma oportunidade de vir aqui e falar, Jesus te ama, Jesus me curou, Jesus fez algo para a minha vida, você já está proclamando o Evangelho de Cristo. Amém? Eu quero deixar só um versículo, o pastor eu cheguei aqui, já peguei o carro andando, mas em nome de Jesus quero deixar só um versículo no livro de Isaías. Glória a Deus. Isaías 41. E eu quero estar louvando a Deus com 2 hinos no nome de Jesus, amém? Não ensaiei esse hino, irmãos, mas eu quero estar glorificando o nome do Senhor através da letra desse hino, em nome de Jesus. Eu estou orando a Deus e eu creio que em nome de Jesus logo eu vou estar, né, fazendo minha pasta mesmo para cantar com playback, tudo, porque minha vida está sendo meio corrida, muito corrida, e então estou fazendo as coisas assim meio corrido, mas logo, em nome de Jesus, Deus vai estar preparando para mim aqui. Isaías 41, o verso 10. Amém? Somente um versículo. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Amém? Glória a Deus. Então, a palavra de Deus, nós vamos estar aqui iniciando esse louvor com este versículo. Não temas. Amém? O Senhor é contigo. Como eu cheguei meio atrasada aqui, eu vou louvar a Deus com hino, sem mesmo acompanhamento, sem nada, amém? Mas alguns da Alda Célia, Voar como a Águia. E o outro é do Silvan Silva, Usa-me. Voar como a Águia, né? Isto. Playback? Não, pode ser o cantado, porque eu não ensaiei. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Pode baixa um pouquinho, esse mesmo, pode baixar um pouquinho. A Deus somente adorar, dele vou depender, sua face eu vi, e o mesmo nunca mais serei. A luz brilhou, eu posso ver, a verdade libertou todo o meu ser. Voar como águia, vou dançar com o vento, vou fluir como o rio e cantar com os anjos, escalar as montanhas e andar sobre as águas, vou louvar como do primeiro amor. Pois eu vi a glória do Senhor. Sacrifiquei meu tesouro, meu apoio natural.
não via mais meus pés no chão. Então ele me deu asas para voar. Vou voar como águia, vou dançar com o vento, vou fluir como o rio e cantar com os anjos, escalar as montanhas e andar sobre as águas. Vou louvar como do primeiro amor, pois eu vi a glória do Senhor. O Senhor Deus tirar toda a cinza e soprou sobre mim e o fogo recomeçou. Oh, oh, voar como águia, vou dançar com o vento, vou fluir como o rio e cantar com os anjos, escalar as montanhas e andar sobre as águas. Vou louvar como do primeiro amor, pois eu vi a glória do Senhor. Voar como águia, vou dançar com o vento, vou fluir como o rio e cantar com os anjos, escalar as montanhas e andar sobre as águas. Vou louvar como do primeiro amor, pois eu vi a glória do Senhor. A glória do Senhor. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Os amigos Silvan Silva. Glória a Deus. Os irmãos não reparem, eu não sou cantora, viu, irmãos? Eu gosto de louvar, mas eu não... Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Minhas mãos não são mais minhas, são tuas, Senhor. Tuas mãos eu as entrego como instrumento de amor. Usa as minhas mãos para abençoar alguém que precisa de um milagre. Minhas mãos, as tuas mãos, e muda hoje a história de alguém. E usa-me, Senhor. Se as minhas mãos te servem, usa-me. Oh, usa-me, Senhor. Se te serve a minha vida, eis-me aqui. Os meus pés não são mais meus pés,
são teus, Senhor. Teu querer eu os entrego como um veículo. Os meus pés e vai buscar de volta aquele que caiu. Vai com os meus pés e leva a paz de volta ao aflito coração. E usa-me, Senhor. Se os meus pés te servem, usa-me. Oh, usa-me, Senhor. Se serve a minha vida, use-me aqui. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Tudo que envia-te aqui, Pai. Louvado seja o teu nome. Glória, Pai, ao Filho. Minha voz não é só minha, é tua, Senhor. Eu a usarei em tua casa, em teu louvor. Usa minha voz e ensinarei as nações a te adorar. Enche a minha boca e falarei de ti, por onde eu andar. E usa-me, Senhor. Se a minha voz te servem, usa-me. Oh, usa-me, Senhor. Se te serve a minha vida, eis-me aqui. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A letra deste hino encaixa na mensagem que o pastor pregou domingo. Aleluia, Jesus. Esta letra desse hino é uma mensagem para aqueles que têm o chamado de Deus para o ID. Quando eu ouvi a primeira vez a letra desse hino, eu falei com Deus: usa-me, Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Usa-me, Senhor. Se minhas mãos te servem, usa-me. Oh, usa-me, Senhor. Se te serve a minha vida, eis-me aqui. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós devemos buscar, aleluia, buscar sempre a nos encher do Espírito Santo de Deus. Nós devemos estar clamando, orando, buscando. Quando domingo o pastor pregava, eu sentia Deus falar muito profundo no meu coração. E eu pude sentir a presença do Espírito Santo neste lugar. E nós devemos buscar mesmo a presença do Espírito Santo em nossas vidas.
Não somente buscar, mas dar liberdade para o Espírito Santo. Certa vez, Deus me deu uma palavra, e Deus trouxe uma revelação em cima dessa palavra, que o nosso coração é como um porta-joia, e nós temos o Espírito Santo como uma joia preciosa na nossa vida. Mas nós não devemos deixar essa joia ficar guardada somente aqui dentro deste porta-joia. Nós devemos fazer com que essa joia venha brilhar na nossa vida, para que outras pessoas venham ver o brilho desta joia que é o Espírito Santo sobre as nossas vidas. E esta letra encaixa bem na palavra que o pastor pregou no domingo. Quem tem coragem de olhar para Deus e falar, usa-me e envia-me. Só que para nós ser enviado, só que para nós buscar essa palavra, falar com Deus, usa-me e me envia, nós precisamos estar preparados para esse id, para que nós levamos a palavra do Senhor, para que nós levantamos nossas mãos para abençoar, como diz a palavra aqui deste hino, para abençoar, usar as nossas mãos, porque a palavra de Deus diz, tem um versículo que diz assim, para nós não levantarmos as nossas mãos precipitadamente, nós devemos estar, nós ligados em Cristo, para o momento certo nós estender as nossas mãos. Os nossos pés, nós não podemos usar ele para qualquer lugar, para qualquer modo, nós devemos buscar também a direção do Espírito Santo. Então, domingo foi um culto abençoado, eu estava comentando, que a palavra foi uma palavra poderosa, uma palavra abençoada, um conteúdo maravilhoso, que está na Bíblia para nós, e Deus tem usado, o seu servo, tem usado, as pessoas para falar e pregar o Evangelho, mas que nós venhamos pôr ele no nosso coração, pôr em prática na nossa vida. Porque esse id, irmão, a palavra de Deus diz assim que a seara, ela é grande. A seara já está no ponto de ser cortada e é grande, mas são muito poucos os ceifeiros. São poucos aqueles que querem ir, são poucos aqueles que querem falar. Mas às vezes a pessoa fala assim, mas como eu vou falar? Eu não sei falar. Como Moisés disse, e a gente vê, sou como uma criança. Mas a palavra de Deus diz, abra a sua boca que eu falarei por ti. Então, é momento de nós pedir para Deus vir nos usar mesmo, segundo a vontade dEle. Orar, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Eu quero te servir melhor, como está dizendo essa letra. Então, vamos ir, vamos falar do amor de Cristo. Se você sabe louvar, use, aleluia, use o louvor para que Deus faça de você um canal de bênção, de cura, um canal de libertação, de vitória. Eu falo que eu não sou uma cantora. Lá na minha família, quem está engrenada nisso daí, está dando, como diz, os primeiros passos, é a minha neta. Mas eu de vez em quando, eu gosto de arranhar assim, os hinos das cantoras. Mas eu não faço isso para a minha glória. Eu faço para glorificar o nome do Senhor Jesus. Então, vamos deixar o Espírito Santo de Deus realmente nos usar e brilhar em nossa vida. Amém? Porque tem muitas almas que estão necessitando, às vezes, de uma palavrinha. Às vezes, uma palavrinha que sair da sua boca. Não precisa ser, como diz, aquela coisa, aquela oração extensa, às vezes, uma palavrinha você vai tirar a pessoa da boca da sepultura. Então, vamos deixar Deus nos usar em nome de Jesus. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. A nossa irmã Beatriz. Logo após a irmã Beatriz, irmãos, se tiver algum irmão querendo, ler um versículo, contar um testemunho, só dá um sinalzinho aí, amém? Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor, amém? Quem souber louvar, louva comigo, por favor. Aleluia, Jesus. Como José teve um sonho e contou, você pode sonhar que Deus vai cumprir. Mesmo em prisão, ele não desistiu, esperou a promessa
E Deus a porta abriu. Deus vai fazer o que você sonhar, pois os sonhos de Deus ninguém pode frustrar. O sol e a lua vão te obedecer. Toda a autoridade estará com você. Deus vai realizar os teus sonhos, mesmo em tempo de seca, muita chuva terá. Você agora está no deserto, mas eu sei que está perto da tua bênção chegar. A vontade de Deus ninguém pode frustrar. Nosso sonho vai realizar. Não desista jamais. Faça como José, que esperou Deus agir e venceu através da fé. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Deus. Amém? Deus vai realizar os teus sonhos, mesmo em tempo de seca, muita chuva terá. Você agora está no deserto, mas eu sei que está perto da tua bênção chegar. A vontade de Deus ninguém pode frustrar. Nosso sonho vai realizar. Não desista jamais. Faça como José, que esperou Deus agir e venceu através da fé. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém? Eu agradeço essa rica oportunidade e que nós venhamos, pedir para Deus nos fazer forte, firme, cada dia mais, porque José, ele foi vendido pelos seus irmãos, mas lá na frente tudo isso aconteceu porque Deus tinha um propósito na vida dele. E assim também é conosco. Às vezes nós passamos por algumas coisas que nós não entendemos, mas Deus, ele sabe o dia de amanhã, nós não, Então Deus, ele tem um propósito para todas as coisas, amém? Eu agradeço a oportunidade e as palmas louvo o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Alguém quer dar algum testemunho? Quer ler um versículo? Essa irmãzinha aí, ela tem o dom, viu? Se solta, vem aqui ler um versículo. Vem aqui, dá uma boa noite, lê um versículo. Deixa a vergonha sentadinho no banco aí. Glória a Deus. É assim mesmo, viu? Glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Amém. Quando a irmã Leninha estava louvando, eu vi um versículo aqui que chamou muita atenção minha. Está em Isaías 42, versículo 5. Assim diz Deus, o Senhor que criou os céus e os estendeu, que espraiou a terra e tudo quanto produz, que dá respiração ao povo que nela está, e espírito aos que andam nela. E é isso, Deus é tudo na nossa vida. A gente não é nada sem Ele. Deus mudou a minha vida e pode mudar a vida de muitas pessoas que aceitar Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor, amém?
Irmãos, a primeira vez que eu fui convidada a pregar foi num culto de família. Eu vou contar isso para a glória de Deus. Talvez a pessoa a qual eu não vou mencionar o nome, mas ela vai entender, ela vai saber que é ela. Eu fui pregar um culto de família e o pastor pediu que eu trouxesse a mensagem. Irmãos, pensa num desespero, num nervoso, porque eu nem conhecia a Bíblia direito. Eu lembro que eu li um versículo e eu comecei assim, eu li tremendo e eu não sabia, mas eu li e ali eu comecei a falar o meu testemunho naquela família. Comecei a contar o meu testemunho de vida. E aí aquela pessoa, uma pessoa ali chorava muito, ela chorou muito. Aí de repente ela terminou o culto, né? Ela me chamou do lado, ela falou assim: irmã, se eu não conhecesse o poder desse Deus, eu ia falar que alguém tinha falado da minha vida para você, porque você falou da minha vida todinha. Mas eu conheço o poder de Deus, e tem 14 anos que eu sou desviada dos caminhos do Senhor. E para a glória do Senhor, nesta noite, pastor, essa pessoa reconciliou. E eu está até hoje na presença de Deus. Já passou vários momentos difíceis, e em todos eles Deus está dando a vitória. Em todos eles Deus está levantando ela, e ela é uma pessoa vencedora, porque todas que ela passa, Deus levanta e dá a vitória. Então, às vezes a gente não entende. Mais uma palavra, igual ela disse aqui, pode, né, estar salvando pessoas, libertando, dando coragem para aqueles que, né, às vezes se encontram fracos, né? E a irmãzinha, a filhinha dela ali, ela vai estar, né, assim que tiver uma oportunidade, vai ensaiando um louvor lá, que a gente vai estar dando oportunidade aqui em nome de Jesus, né? E assim a pessoa vai se desenrolando, né, pastor? E deixar Deus trabalhar, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Graças a Deus. Eu já dei a paz para vocês, já dei a paz para o pessoal do Facebook. Então agora vamos trabalhar com a palavra de Deus, que é algo mais importante que existe num culto, é a pregação, é a palavra de Deus. Mas, vou falar um pouco de oportunidades. Às vezes Deus deu uma palavra para uma pessoa e ele sentiu algo, porque Deus fala com a gente pela palavra. E ela vindo na frente e lendo aquela palavra e falando o que ela entendeu daquela palavra, é algo gratificante. Ajuda a igreja a crescer espiritualmente. É difícil? O acanhamento entra, a timidez entra, mas depois a gente vai se acostumando, porque a própria palavra de Deus disse que se nós não soubermos orar, ele quer dizer assim, se nós não soubermos orar, se nós não tivermos força para ir lá na frente, cantar um louvor, ler uma palavra, o Espírito falará por você. Ainda diz, com vozes inexprimíveis. Quando eu comecei na igreja, o maior medo era alguém me chamar. Misericórdia. Eu ficava torcendo ali, né? Igreja grande, pode esquecer. Mas igreja pequenininha, que nem a nossa, parece uma pessoa, só que você não pode também fazer isso, né? Fulano, venha trazer uma palavra para cá, venha ler. Não. Tem que a pessoa também se ambientando, né? Devagarzinho. E aí você pergunta se ela quer uma oportunidade. E quando ela lê uma palavra aqui, é uma palavra que muitos estavam precisando de ouvir. É assim que funciona. Mas o louvor, enquanto estava louvando aqui, falando do louvor, a gente lembra de certas coisas, viu? Alguém já levantou de manhã meio cansado e viu uma pia cheia de louça até o nariz? Quem que já? Todos, né? A irmã Fátima já viu, Fátima? Mas nunca viu? Não, mas a irmã não deixa, mas às vezes alguém... Hã? Mas veja aquelas louças e coloca um hino. Ou louve, mesmo que seja totalmente sem ritmo, desafinado,
que aquela louça ela vai ser limpinha por você, com ânimo, com coragem. Porque se você começar a reclamar daquele que não te ajuda, eu sei porque isso aí aconteceu comigo muitas vezes. Com a Regina não, a Regina, pelo amor de Deus, deixasse um copo em cima da pia, o chicote já corria, né? Mas depois, vocês sabem, né, da minha vida, depois acumulava essas louças. E de manhã a gente tem que louvar a Deus, porque senão não tem coragem. Se começar a reclamar ou acusar daquele que não te ajuda, sabe? A maioria, as famílias são assim. É muito difícil você encontrar uma família unida de uma maneira que, por exemplo, vamos falar assim, mãe e filho. A mãe diz, eu cozinho e você lava a louça. É muito difícil. Geralmente sobra para a mãe cozinhar e lavar a louça. Mas nós com fé, clamando, ou bota um louvor do que a gente ficar reclamando, ou acusando aquele que poderia ter lavado aquelas louças, né? Não é verdade? Sei por que eu fui lembrar isso também, viu? Mas Deus sabe das coisas, não é verdade? Gente, vamos esforçar um pouco, botar as pernas um pouco, vamos pôr de pé e vamos falar com Deus, porque nós vamos falar da palavra dele. Já foi louvado, já foi dado testemunho, já foi lido a palavra, mas vamos pedir para ele abrir bem os nossos ouvidos, nossos olhos, inclusive do pregador, que vai pregar para ele também, que haja um entendimento do que Deus quer dizer para nós essa noite. Pai querido, meu Deus amado, nós estamos aqui iniciando e pedindo permissão para usar a tua palavra, para falar da tua palavra, que não é fácil. Os joelhos ficam trêmulos e enche a gente de temor. Mas que esta palavra de hoje seja voltada também para o dia, para a noite de libertação. E que esta palavra de hoje se encaixa com libertação. E que tenhamos um desenvolvimento, um discernimento do que o Senhor quer dizer para nós esta noite, Pai. Nós vamos trazer essa palavra antiga, palavra do Velho Testamento, nós vamos trazer ela para o dia de hoje. E eu sei que vamos sair daqui alimentados, eu sei que vamos sair daqui coberto de libertação, que é aquilo que eu sempre digo, Pai, que todos nós precisamos, necessitamos de ser libertos de alguma coisa. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro. Amém. Graças a Deus. Irmãos, eu quero que vocês, primeiramente, podem sentar, ficam descansadinho, para a mente ficar bem aliviada. Eu quero que vocês abram no Salmo 113, no versículo 5 em diante. Nós vamos ler alguns versículos que vai nos mostrar que esse nosso Deus é supremo, que esse nosso Deus é grande, que esse nosso Deus está aqui presente. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. E nós aqui vamos sentir que Ele pode fazer o que está escrito aqui. E Ele vai colocar nós junto aos príncipes. Louvado seja Deus. Salmo 113, versículo 5 em diante. Olha aqui a pergunta que é feita. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas? É uma pergunta. Quem é igual a Ele? E no versículo 6 disse, o qual se inclina para ver o que está nos céus e na terra. Ele é tão grande que Ele precisa se inclinar. Versículo 7, levanta o pobre do pó e do lixo, e levanta o necessitado. Para quê? No versículo 8 diz para quê? Por quê? Para fazê-los assentar com os príncipes.
sim, com os príncipes do seu povo. Aqui, meus irmãos, ele está dizendo que ele trouxe nós. Quando nós estamos aqui, nós estamos no lugar dos príncipes. Nós não estamos lá jogados na rua. Nós estamos unidos aqui, nós estamos em comunhão, nós estamos com um único objetivo, que é louvar e glorificar a Deus. Então ele tira nós de situações difíceis, de situações, circunstâncias que a gente nunca imaginou a passar, e ele coloca nós junto aos príncipes. Eu estou lendo essa palavra porque a palavra de hoje vai estar eu gostaria que vocês fossem lá em 2 Samuel. E 2 Samuel, vocês começam andando na Bíblia, quem tem mais facilidade, assim, que abriu bastante, abre em Josué, vai caminhando, logo vem Juízes, depois vem 1 Samuel, depois vem 2 Samuel, no capítulo 9, vai ser o que nós vamos meditar. Pode procurar direitinho, achar com calma. O Francisco pode ajudar também o Adriano a achar, porque às vezes o Velho Testamento já achou. Capítulo 9. E segura no versículo 1 aí, que nós vamos ver Davi. O título aqui é Davi e o filho de Jonatas. Davi aqui, ele está tipologizando, ele está fazendo uma tipologia de Jesus Cristo. Nós temos que ter isso na mente, porque nós vamos trazer o Velho Testamento, trazer para o nosso momento, para os nossos dias, e aí nós vamos procurar entender. Mas para nós sabermos quem era esse filho de Jonatas, nós precisamos abrir no capítulo 4, no versículo 4. 4:4. Vocês voltam um pouquinho, vai no capítulo 4 e vamos ler os pedacinhos do versículo 4, que nós vamos saber quem é esse filho de Jonatas. Vocês acharam? Então vamos ler. E Jonatas, filho de Saul foi o primeiro rei de Israel. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Ele não era aleijado só de um pé, ele era dos dois. Então logo, ele não andava. Mas tinha as cadeiras de roda até elétrica, tem hoje. Nós temos que entender a palavra de Deus, trazer ela para os nossos dias e também voltar àquele passado longínquo. Tinha cadeira de roda não? A pessoa quebrava a perna, botava uma tábua, amarrava uma faixa. E aqui a Bíblia está dizendo que de ambos os pés, quer dizer, os dois pés, era da idade de 5 anos. 5 aninhos, quando as novas de Saul, as novas quer dizer as notícias, e Jonatas vieram de Jezreel, e sua ama o tomou e fugiu, e sucedeu que, apressando-se ela em fugir, ele caiu e ficou coxo. E o seu nome era Mefibosete. Agora nós vamos para a mensagem. Ele era neto de Saul. Saul, eu volto a dizer, primeiro rei de Israel. Aquele que não aceitou a consagração de Davi e perseguiu Davi. E como eu disse a vocês, aqui Davi, ele faz um tipo de Jesus. Então vamos lá para o versículo 1 do capítulo 9. Vai para frente um pouquinho e acha o capítulo 9. Está aí logo pertinho. Onde diz Davi e o filho
de Jonatas. Versículo 1. E disse Davi: há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul, para que lhe faça benevolência por amor de Jonatas? O Espírito de Deus colocou em Davi, para que ele precisava fazer algo em alguém, ele precisava tirar alguém de situações difíceis. Foi colocado isso no coração de Davi, que ele chama de benevolência. Benevolência é dar amor, é socorrer, é receber uma pessoa, é dar carinho. E ele lembrou de Jonatas, porque ele era muito amigo de Jonatas, filho do rei Saul. Versículo 2: e havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram à presença de Davi. Disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. Ziba era a pessoa do tempo de Saul. Ele era uma pessoa, talvez fosse até um braço direito do rei Saul. Então ele participou de tudo que aconteceu na família do rei Saul. E quando essa ama caiu, que diz aqui a Bíblia, as novas notícias, foi que tinha morrido o pai e o filho na guerra, que foi a morte de Saul e a morte de Jonatas, o teu filho. E quando ele diz assim que as novas chegaram, é porque chegou que eles tinham morrido, e a ama tentou agora proteger o menino. E por consequências inesperadas, esse menino caiu e ficou aleijado. E passado alguns anos, Deus falou com Davi, para que ele perguntasse se não existisse alguém. Davi talvez nem soubesse, que Davi não era da família, não era da linhagem de Saul. Talvez Davi nem estava sabendo, mas Deus, que sabe de tudo, Deus pediu para que Davi perguntasse se há alguém. E aí apareceu esse Ziba, que era um tipo de pessoas que cuidava falsamente, cuidava do jeito que ele achava que tinha que cuidar, dessa criança que no momento aqui ele já era jovem. Esse chamava-se, ele era servo da casa de Saul. Então ele sabia de tudo que estava acontecendo. E os anos iam passando. Versículo 3: e disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele de benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Vocês estão sentindo aqui como o Ziba sabia das coisas? Foi ele que mandou para lá, para onde estava esse moço. Ele estava sabendo de tudo. E ele continua dizendo, versículo 4: e disse-lhe o rei: onde está? Porque as pessoas de Deus, Davi aqui fazendo um tipo de Jesus Cristo, eles não podem perder tempo, eles não ficam com muita conversa. Aonde que está? É longe? Não, as coisas de Deus são muito rápidas, é muito rápida, porque Deus age assim. Ele disse ao rei: onde está?
E disse Ziba ao rei: eis que estás em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Aí você vai pesquisar que cidade é essa de Lodebar. Era uma cidade estranha, uma cidade empoeirada, uma cidade onde era jogado todas as pessoas doentes mentais, jogado as pessoas coxos, aleijados. Lá era jogado nessa cidade. Ah, mas tinha alguém que cuidava? Eu não sei, devia ter. Mas era um local rejeitado por todos. Ninguém gostaria de ficar lá. É que nem você, quando você visita mesmo até uma casa de recuperação de drogados, né? A primeira vez que eu entrei numa, nossa, mas dá um mal-estar na gente, sabe? Dá uma tristeza. A mesma coisa você entrar num hospital psiquiátrico, dá uma tristeza, depois não dá mais nada, porque Deus te leva, Deus te traz, te põe, coloca, você prega para eles e vai embora. Mas primeiro choque é difícil. E esse moço, chamado Mefibosete, estava nessa cidade. Agora vocês começam a sentir no versículo 5 a reação do rei Davi. Aí eles nos ensinam que quando nós precisarmos tomar uma atitude, nós temos que ser rápido. Nós não podemos ficar passando o tempo, e vai passando, amanhã eu vou, depois de amanhã eu vou. Davi podia dizer, mas é longe. Será que não é muito longe? Não. Davi não queria saber onde era. O Ziba já quis saber, já quis dizer que ele era aleijado. Quem sabe o rei ouve que ele era aleijado e já esquece. Mas Davi não queria trazer esse moço porque ele era aleijado, ele não ia trazer. Ele queria trazer porque ele queria abençoar esse moço. Era a ordem de Deus. Aqui que eu acho muito bonito no versículo 5. Assim que foi falado aonde ele estava, o rei disse, então mandou o rei Davi, e o trouxe da casa de Maquir, filho de Amiel, e de Lodebar. O que dá para a gente entender isso aqui? De imediato Davi disse, vai buscar. Você que era servo lá de Saul, eu não quero saber se ele é aleijado. Não quero saber se é de ambos os pés. Não quero saber se ele anda se arrastando. Não quero saber também se Lodebar era terra empoeirada, terra de doente, terra rejeitada. Eu não quero saber nada disso. Nada. Eu quero que vocês vão buscar. Também não quero saber se é longe ou é perto. É isso que ele quis dizer. Então mandou o rei Davi e o trouxe da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. Versículo 6. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, vindo a Davi, se prostrou com o rosto por terra, e inclinou-se e disse Davi. A gente começa a olhar Davi sentado no trono, né? Às vezes cabeça olhando para baixo, ou lendo alguma coisa. Aí levantou e viu aquele homem chegando, se arrastando. Se ele era coxo dos dois pés, ele estava se arrastando. Hoje você chega numa cadeira de roda elétrica, né? Mas naquele tempo não. Então eu vejo o rei Davi levantando os olhos e dizendo, olha aqui, e vindo Mefibosete, filho de Jonas, filho de Saul e Davi, se prostrou com o rosto por terra, e inclinou-se e
e disse Davi. Aí Davi levantou o rosto, né? Mefibosete? E ele disse: eis aqui o teu servo. Ele sabia quem era o rei Davi. Ele estava até assustado. Como que alguém, um rei como Davi, vai tirar ele, vai chamar ele de uma terra daquela e levar lá onde está o trono de Davi? Ele estava assustado. Mas Davi não. Nós às vezes se assustamos com as coisas que Deus faz. Às vezes a gente se assusta. Porque Deus, nós pedimos, Ele dá muito mais do que nós pedimos. Deus é aquele que prometeu que a vara que tivesse um nome, e ela ia florescer, aquela vara seca. E a vara floresceu. E deu frutos. E deu rosa de sarão. E deu amêndoas maduras. Então esse é o nosso Deus. Ele dá muito mais do que nós pedimos e muito mais do que nós estamos esperando. E a educação de Mefibosete nos mostra que ele já veio de algum lugar, já tinha uma certa hereditariedade, alguma herança vinda dos reinados. Ele era neto de Davi. Versículo 7. E disse-lhe Davi: não temas. Davi, quando viu aquele moço no chão, se arrastando, assustado, Davi disse: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência, por amor de Jonas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai. E tu sempre comerás pão à minha mesa. Vocês acham que um moço daquele não estava preparado para ouvir isso? Às vezes, muitas das vezes, nós não estamos preparados para ouvir certas coisas. Às vezes, circunstâncias difíceis, provações, mas também coisas que a gente nem esperava. Através da benevolência, da benignidade de Deus. E ele ouviu que: e tu sempre comerás pão à minha mesa, a mesa do rei, o rei Davi. Você imagina você estar jogado, né? É como foi lido aqui no Salmo 113. Ele tira a pessoa do fundo do poço e coloca junto aos príncipes. Estava sendo tirado naquele momento esse moço do fundo do poço, desta cidade terrível. E estava havendo a promessa que ele iria comer na mesa do rei. Agora nós vamos trazer para os nossos dias como é a situação que estava esse moço. E quantas pessoas, ser humano, não tem nessa situação dele aqui? Esquece até que ele era coxo. Tem muita gente que não é coxo, que anda até melhor que nós, mas não tem força. Está que nem esse moço aqui. Está caído. Perdeu a esperança. Olha o que esse moço falou para o rei Davi. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu?
Muitas a gente, trazendo nos dias de hoje agora, tem muitas pessoas que acham que é um cão morto. Um cão morto é algo que a pessoa, quando ele sente dessa maneira, ele está praticamente liquidado. Perdeu as forças, perdeu o ânimo, perdeu a esperança, perdeu a vontade de viver. Ao ponto de você chegar às vezes para ele: fulano, não come isso. Não come isso que você vai, uma hora você vai morrer. E ele responde para você: e quem falou que eu quero viver? É o cão morto. Além de ser considerado, né, uma pessoa como era ele, ou como era Davi, e como somos nós. É isso que eu quero que vocês entendam. A imagem e a semelhança de Deus. A partir do momento que você que é a imagem, não é eu que estou dizendo, é Deus que falou. A imagem e a semelhança de Deus. Você achar que você não passa de um cão ainda morto, as coisas estão complicadas. E muito complicadas. Aí começa a promessa de Davi. Essa promessa de Davi aqui é a promessa de Deus. Então chamou Davi Ziba, que era o moço, né, que sabia de tudo, moço de Saul, e disse-lhe tudo o que pertencia a Saul. Quem é que cuidava dos pertences de Saul? Esse Ziba aqui. Ziba pegou o neto de Saul e jogou para a cidade de Lodebar. E que se vire lá. Por isso que Davi chamou Ziba e disse que tudo que pertencia a Saul e a toda a sua casa tenho dado ao filho de seu Senhor. Ele chamou Ziba e disse o seguinte: tudo que você administra, que não é seu, é daquele que já foi, o rei Saul, e já está morto. E o pai desse menino, que era o menino, também está morto. E você administra e jogou essa pessoa lá para o fundo do poço. Tudo vai ser endereçado para ele. Então, a gente não pode pensar assim só na riqueza, né? Mas pode pensar também que ele estando comendo na mesa do rei, ele estaria vivendo no palácio. Lá ele ia ter aula, ia ter estudo, ia ter ensinamento, ia ter amor. Até acho que uma muleta, acho que já existia aquele tempo, para poder ajeitar ele um pouco melhor. Porque o que podia ter, que existisse de moderno naquele tempo, é claro que no palácio do rei teria. Agora a gente começa a olhar como que Deus faz as coisas. Meu Deus, mas Davi foi ingrato, hein? Vai tirar tudo desse homem. E tudo que esse homem fizer vai ter que ir para esse Mefibosete, né? A gente já pensa assim, né? Ele diz aqui, tudo vai vir para Mefibosete. Versículo 10. Trabalhar-lhe-ás, pois a terra, tu e teus filhos. Olha lá, esse Ziba não era sozinho. Ele tinha os filhos. Teus servos. E recolherás os frutos, para que o filho do teu Senhor tenha pão para comer.
Mas Mefibosete, filho do teu senhor, sempre comerás pão à minha mesa. Aí começa. Deus não escolhe qualquer um. Deus não procura fazer que a pessoa seja, como se diz, ensinada ou castigada de uma maneira que ele não tenha condições. Então veja as condições do Ziba. Veja como Deus é justiça. Veja a condição desse homem. E tinha Ziba 15 filhos, trabalhando com ele, plantando, colhendo, não na terra dele, né? Praticamente na terra desse menino, desse moço, né? 15 filhos, 20 servos. Versículo 11, disse Ziba ao rei, conforme a tudo quanto meu senhor, o rei, manda seu servo, assim fará. Teu servo, quanto a Mefibosete, disse o rei, comerá a minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha, versículo 12, Mefibosete, um filho pequeno, cujo nome era Mica, e todos os quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Então, um jovem aleijado, enfiado numa terra que ninguém queria, claro, pobre, né? Sem poder andar, sem poder trabalhar, de repente ele passou a ser como o filho do rei. E todos aqueles que jogaram ele lá, todos aqueles que usavam a herança do rei Saul, passaram a ser servo de Mefibosete. Por isso que eu volto a dizer que eu li no Salmo 113, quem é que nem o nosso Deus, que tira nós do monturo, tira nós do lixo e coloca junto aos príncipes? Ninguém é igual a ele. Ele está tirando, ele tirou esse moço do fundo do poço, do lixo, e colocou junto aos príncipes. E o versículo 13 termina assim, morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto sempre comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. O que isso nos ensina, irmãos, e o que isso nos faz trazer nos dias de hoje, que mais difícil que esteja a situação sua. Porque não tem pessoas dizer que está tudo bem, está tudo fácil. Está difícil para todo mundo. Cada um carregando os seus problemas. Cada um carregando circunstâncias difíceis que você nunca imaginava que você ia passar. A vida ensina, principalmente aqueles que já viveram bastante, aqui está o exemplo, que você acha que acabou as circunstâncias difíceis. Você chega e fala assim, você vence uma, você fala, opa, agora eu vou descansar. É engano seu. A luta é grande, só que tem um Deus que te dá uma força, que você só não duvida dessa força, porque você crê nele. Porque se você não crê, você duvida, fala, não é eu não, ou fica soberbo, fala, eu sou eu, você é nada. Então na hora nós vamos orar agora, vamos pedir para Deus, para o Espírito Santo, para o Senhor Jesus Cristo, para o Pai, para o Filho, para o Espírito Santo, visitar cada um que esteja atravessando uma fase difícil, que esteja doente fisicamente, que esteja doente espiritualmente,
que esteja doente sentimentalmente, que esteja, às vezes, num quarto fechado, não querendo que nem acenda a luz, deprimido, não quer ver ninguém, não quer conversar com ninguém, que está como esse Mefibosete, sentindo-se um cão morto. Vamos se pôr de pé, vamos orar, vamos levantar um clamor em cima dessa palavra de hoje, nesse culto de libertação. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos clamando em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, Filho, Espírito Santo, visite os lares, aonde tiver aquela pessoa que não tem mais pensamentos positivos, que deixou de sonhar, que deixou de planejar a vida para frente, que sente como um cão morto. Senhor, levanta eles, Pai. Um simples sopro do Senhor, eles vão limpar. Mãe, você que tem um filho doente, tem um filho perdido nas drogas, cada noite é um martírio, você não sabe se ele volta ou não. Você que tem um filho internado num centro psiquiátrico, ou preso, ou numa penitenciária, Deus está dizendo que eles vão visitar. Quando você diz que você não passa de um cão morto, vocês talvez nem imaginam quão grande é a tristeza de Deus. Porque Deus criou nós para não sermos cão morto. Nem mesmo o cão que tanto nós gostamos, amigo do homem, mas ser sim o ser humano, o ser de dura serventis, de dura serviço, carregado de pecado, mas é a imagem e a semelhança de Deus. Então, Pai, visite as penitenciárias, visite as prisões, visite os hospitais, visite os asilos também, que a pessoa atinge uma certa idade, já perde o amor pela vida. Às vezes a pessoa não consegue mais, como Jesus disse a Pedro, hoje você vai aonde você quer, mas amanhã alguém vai precisar te levar, até mesmo em lugares que talvez você não queira. Então, visite, Pai, visite esses lares, visite aqueles lares que a família está começando a vir na casa do Senhor, e já quer também um milagre daquele que se acha como um cão morto, e que eles tenham paciência, que eles venham a servir o Senhor, que eles venham com o propósito, que algo vai acontecer. Porque nós nunca podemos esquecer o que o salmista escreveu, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Nós queremos essa alegria, Pai. Nós queremos essa compreensão que pode ser, não é que nós vamos dizer que a alegria vem ao amanhecer, e pode ser o amanhecer agora desta manhã. Pode demorar o tempo de Deus, mas nós temos que crer que nós podemos plantar chorando, mas nós vamos colher sorrindo, cheio de júbilo, cheio de esperança, Pai. Oh Senhor, oh Pai querido, Deus amado, faça que esta palavra lá do Velho Testamento, ela tenha validade, ela é trazida para os dias de hoje, e ela vai mostrar para nós que tudo é possível,
que nós, sendo considerado um cão morto, nós podemos comer na mesa do rei. O mesmo direito, nós sendo nessa situação de Mefibosete, com a nossa, todos nós temos direito a ir para a casa do rei, a ir para aquilo que o Senhor preparou, Pai. O Senhor disse que está preparado, Pai, e nós cremos que nenhum ouvido viu, nenhum olho ouviu, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, nenhum pensamento é capaz de imaginar o que o Senhor tem preparado para nós. E nós tomamos posse dessa palavra. Nós vamos sair daqui reanimados, nós vamos sair daqui com essa mensagem. Eu peço, Pai, que o Senhor fortaleça aqueles que sentiram, lê de novo essa mensagem em casa, para que cada vez mais vai penetrando, vai entrando, Senhor, a tua benignidade, a tua fidelidade, e nós vai nos sustentando, nos alimentando e nos libertando, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Agora nós vamos interceder ali, Leninha, por favor. Vamos interceder ali, Alinho. Vamos interceder nas fotos. Louvado seja o nome do Senhor. Na peça de roupa, vamos crer, porque aqueles que colocam a foto aqui, aqueles que colocam a peça de roupa, é porque crê. E quem crê, verá a glória de Deus. Bendito seja o teu nome, Senhor. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Amém. Senhor, essa que está no celular, essa peça de roupa, meu Deus, eu não sei de quem é, mas que ela venha sair com a virtude da cura deste lugar, ó Deus. Toca nessas vidas, meu Pai, onde quer que elas estejam agora, meu Pai. Que a cura venha acontecer, a libertação venha acontecer, ó Pai. Também coloca aquela criança que está fazendo o tratamento, Senhor, desta leucemia. Alcança essa criança, meu Deus. Dá vitória a ela, Senhor, em nome de Jesus. Também apresento, Senhor, esta família que está desesperada, Senhor, por este homem que chama de Dirceu, ó Pai, que está desaparecido, meu Deus. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, aonde quer que ele esteja, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, mostra para a família, Senhor, faça com que eles encontrem este homem, meu Deus. Tira essa família, Senhor, desta aflição, Senhor, deste sofrimento, meu Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Abençoa cada vida, cada criança dessas fotografias, meu Pai. Essa peça de roupa, Senhor. Em nome de Jesus, que eles venham ter a vitória, Senhor, para a glória do teu santo nome. Amém, Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Eu vou passar os avisos, irmãos, rapidinho. Quinta-feira, amanhã, 20/4, né? Segunda visita ao lar, às 19 horas. É lá na Irmã Maria Rosa, na rua José Luiz Brandão, número 123, lá no bairro que nós conhecemos aqui na Borda como Buracão. Lá nós estaremos com a graça de Deus. Domingo, dia 23/4, é um culto liberado, não vai estar amarrado com as ovelhas perdidas, porque tem 5 domingos esse mês, e o último domingo é o próximo, fora esse. Então esse culto está aberto. Se a irmã Leninha quiser ter uma palavra, se o Luiz sentir uma palavra, ou se não, Deus me dá a palavra, mas está livre, é uma palavra que Deus vai dar em busca do louvor, do culto normal, culto de graça, em nome do Senhor Jesus. E também... Oi?
Domingo, dia 23/4, às 9 horas, culto ao ar livre. Verdade. E quarta-feira, próxima, outra quarta-feira, às 19h30, culto de cura e libertação. E o aviso importante é que muito breve estaremos iniciando a construção da igreja. Hoje já foi assinado o projeto de bombeiro. E não sei se a prefeitura já aprovou tudo, mas quando aprovar, nós já vamos ter tudo na mão, que dá para a gente já começar a trabalhar, mexer com orçamentos, e assim nós vamos por parte. Mas que eu sempre quero dizer para os irmãos, e digo para mim também, para que nós não se emocione com a obra, porque ela vai sair. E às vezes a gente se emociona e acaba esquecendo que a presença de Deus precisa estar junto com o nosso trabalho, junto com a nossa emoção, precisa estar o nosso Deus, porque Ele é a salvação. Eu convido para as pessoas trazer as famílias, trazer conhecidos, para vir congregar com nós, para vir participar da nossa família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, terminamos, Senhor, o culto de libertação. Senhor, o Senhor sabe que a gente é pecador. Se eu deixei de falar muitas coisas que o Senhor achava que eu deveria falar, o Senhor me perdoa, Pai. Mas como eu sei que a gente tem o apoio, a ajuda, o ensinamento, o discernimento do Espírito Santo, eu creio que as coisas mais profundas foram faladas, Pai. E tenho certeza que cada um de nós, essa palavra vai nos marcar. E nós vamos meditar sempre lembrar nas coisas que foram ditas essa noite, nos testemunhos, nos louvores e na sua santa palavra. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que o amor do nosso Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra e de todas as coisas, que a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, permaneça com todos, em nome de Jesus. Igreja, ide em paz, e uma salva de palmas bem forte para Jesus.